Economista, Ricardo Monteiro, comentador da CNN Portugal, e Carlos Leitão, economista e antigo ministro das Finanças do Quebec. Obrigado aos três por estarem connosco. Começo por si, Filipe Grilo. Isto que acabámos de ouvir, esta imposição, que acaba por ser um fait divers, mas diria eu, revelador da forma como a administração norte-americana fez este processo. Alguns economistas dizem que de forma completamente desmazelada e sem qualquer tipo de critério. Pergunto, já conseguiu perceber como é que cálculo é que foi utilizado pela Casa Branca para chegar aos números que ontem vimos apresentados naquele grande póster por Donald Trump? Sim, já se conseguiu perceber. Aqui, basicamente, a administração aplicou uma forma muito estranha em que comparou o seu déficit comercial com as importações e fez ali uma taxa daquela rácio e depois dividiu por dois. O que dá uns números completamente estapafúrdios, aliás, diria que quase parecidos com impor as tarifas aos pinguins, como nós vimos na última peça. De facto, vamos comparar, por exemplo, aqui dois números. A Organização Mundial do Comércio tem números sobre qual é a tarifa aplicada a cada país, ponderada pelo comércio. E, por exemplo, para a União Europeia, ela aplica uma tarifa média na relação com os Estados Unidos de 2,7%. E não os 20 e poucos por cento que ontem apresentava Donald Trump. Não os 40. 40, exatamente. 40 que depois aplica a taxa a dividir por 2. Portanto, um valor completamente estapafúrdio que não se percebe, e obviamente temos aqui uma administração Trump a tentar justificar o injustificável através de umas fórmulas que não se compreende do ponto de vista económico e depois a afetar a vida de pessoas à custa peço desculpa, da irracionalidade desta administração. E com Trump a dizer, Ricardo Monteiro... Já começa a haver aqui alguma antecipação sobre o que é que iria acontecer e, portanto, não há aqui grandes novidades. Obviamente que há aqui alguns choques que ainda estamos a tentar perceber por onde é que a Bolsa vai reagir, mas creio que já estava mais ou menos tudo interiorizado que ia acontecer qualquer coisa vinda da administração Trump. Em relação aos efeitos, tem tudo a ver com a forma como a União Europeia vai retaliar. Esta, para mim, é a minha maior preocupação. Porque vamos imaginar que não há retaliação, porque eu sei que isto não é um cenário possível, mas vamos imaginar que não há retaliação. O grande efeito que vai acontecer é mais na economia americana. Obviamente nós vamos deixar de exportar alguns produtos, como por exemplo o azeite e o vinho, vamos ter mais dificuldades em fazer isso. Haverá também alguma dificuldade, por exemplo, no setor de automóveis. Primeiro vamos ter que exportar para uma Alemanha, para uma Espanha, e depois estes é que exportam para os Estados Unidos. Nós não vamos sentir diretamente, mas vamos sentir o efeito do dominó via a cadeia de abastecimento. Agora, também há um efeito que é indireto, que tem a ver com o impacto da economia americana, é que se o consumidor americano vai gastar mais, nomeadamente em bens de primeira necessidade, vai ter menos condições para fazer o turismo. E, portanto, pode dar-se o caso de alguns consumidores refriarem o seu consumo e acabarem por não consumir tanto no turismo, acabarem por não vir tanto a Portugal gastar o seu dinheiro, e isso depois pode afetar também um serviço. E é aqui que eu também queria centrar a minha resposta, que é, nós realmente vivemos num mundo muito diferente de 1913. É que neste momento uma grande parte do comércio internacional é feita através de serviços, e os serviços não são tarifados. E, portanto, nós temos que perceber o impacto que estas tarifas nos bens causam nos serviços e toda a dinâmica económica vinda dos serviços. Portanto, aqui nós podemos ter efeitos que nós não estamos a prever, nomeadamente esta questão do turismo, mas também outros efeitos que nós depois vamos verificar, que é a retaliação da União Europeia, porque já vi o ministro francês a avisar que provavelmente vai criar novos impostos sobre as atividades na internet que nós sabemos são tipicamente americanas. Portanto, isto é uma forma de, eu não consigo tarifar serviços, vou tentar taxar de outra forma. E, portanto, este efeito depois pode ter aqui alguns impactos significativos na evolução económica. Já temos de novo connosco o Carlos Leitão, creio que agora nos ouve de forma...